nós vamos estar aprendendo a medir os componentes elétricos e eletrônicos. Mas antes eu quero passar mais algumas informações para vocês referente a posições dos componentes que compõem essa fonte aqui, a fonte de baixa tensão aqui, que alimenta a placa eletrônica do forno de micro-ondas, tá certo? Porque os componentes aqui, eles ficam muito juntos um do outro, ficam muito congestionados aqui nesta área. Isso dificulta muito a identificação do componente ou da interligação de um para o outro, principalmente para aqueles que estão iniciando aí as suas atividades no ramo de conserto e manutenção de placas eletrônicas, de equipamentos eletrônicos, tá certo? Então o que eu fiz? Eu fiz um desenho ali na lousa com a simbologia de cada um desses componentes, para a gente estar fazendo ali uma análise com mais clareza desta área aqui. Depois nós vamos estar indo lá para a lousa e através do desenho com a simbologia dos componentes, eu vou estar explicando com mais detalhe esse circuito aqui, tá certo? Então pessoal, aqui está o transformador. Eu até tirei ele aqui da placa de soldeio, né? Eu tirei ele aqui porque aqui na placa de circuito impresso nós temos aqui um desenho em silk, né? Dos enrolamentos aqui do primário, bobina primária, e das duas bobinas aqui do secundário. Então é o seguinte, aqui é o conector de entrada da VCA, da tensão alternada, que vem lá da tomada. Aqui nós temos um componente que parece um capacitor, mas não é um capacitor. O nome deste componente é varistor. É um tipo de um resistor especial. E ele está ligado aqui em paralelo com a bobina primária do transformador, com o enrolamento primário do transformador. Para que serve este componente aqui? Ele serve para proteger o transformador de uma possível elevação de tensão aqui de entrada. Como funciona? Esse componente ele tem uma tensão de trabalho, tá certo? Vamos supor que a tensão de trabalho dele, para aquele trabalho normal, seja uma tensão de 128 volts, mais ou menos, tá? E aqui nós temos de entrada uma tensão de 127. Vamos supor que tenha uma elevação de tensão aqui, a tensão aqui ela suba para 130 volts, ultrapassando a tensão de trabalho aqui do varistor. Então quando o varistor percebe essa elevação de tensão, ele diminui a resistência dele, tá? A ponto de romper o fusível de entrada. Muitas vezes ele chega a estourar mesmo. É um tipo de um componente que dá vida pelo circuito. Então isso aqui dá vida pelo transformador. Então ele estoura, ele entra em curto mesmo, abaixa sua resistência ali é o máximo, tá? E o fusível de entrada se rompe. Tá legal? Então você vai encontrar muitas vezes forno de micro-ondas com esse componente aqui totalmente em curto. Por quê? Porque ele percebeu aqui uma elevação de tensão e ele baixou a sua resistência ao máximo, fazendo com que o fusível de entrada se rompesse. E aqui nós temos também um capacitor que está em paralelo também com a bobina primária do transformador, com o enrolamento primário do transformador, tá certo? Para que serve esse capacitor? Esse capacitor ele serve para eliminar ruídos. Ele elimina esses ruídos que saem aqui, que são gerados aqui na fonte, ele elimina jogando para o terra, tá legal? Aqui nós temos as duas bobinas secundárias, né, os dois enrolamentos secundários, e temos aqui as duas pontes retificadoras formadas por 8 diodos, 4 para cada uma. Cada ponte retificadora é formada por 4 diodos. E aqui os capacitores de filtro, pessoal, tá certo? Então agora vamos lá para a lousa para a gente estar vendo esse circuito aqui com mais precisão lá, através das simbologias de cada componente. Eu desenhei lá na lousa. Então vamos lá. Então está aqui, pessoal, o esquemário das duas fontes que alimenta a placa eletrônica do forno de micro-ondas. Aqui nós temos o conector de entrada, aquele que recebe a tensão alternada vindo lá da tomada. Aqui nós temos o símbolo daquele componente azulzinho, o varistor, aquele que dá vida pelo circuito. Ele também está em paralelo aqui com esse capacitor de ruído, aquele capacitor amarelo que eu mostrei para vocês lá na bancada, tá? Os dois estão em paralelo aqui com a bobina primária do transformador. Aqui nós temos a bobina secundária, a bobina menor, que gera aquela fonte de 7 ou 8 volts dependendo do forno, tá? Aqui é a ponte retificadora que retifica a tensão alternada, transformando em tensão contínua. E aqui é o capacitor de filtro desta fonte, tá certo? Aqui nós temos a bobina maior, a bobina secundária maior, tá? Aquela que gera uma tensão de 12 ou 24 volts, dependendo do forno. Aqui é a ponte retificadora, outra ponte retificadora, formada por mais 4 diodos retificadores, né? Formando assim um total de 8 diodos, tá certo? E aqui é o capacitor de filtro, tá? Desta fonte.
Então está aí, pessoal, a posição de cada componente eletrônico que compõe esta fonte que alimenta a placa eletrônica do forno de micro-ondas. Por aqui dá para vocês terem uma visão melhor, ter mais clareza da posição de cada componente desta fonte.